Pode ser? Bom, então vamos lá. Bom, então, de novo, né, nós estamos no segundo encontro unificado, né? Então, esse é o segundo e último encontro unificado de Young Mills com teorias efetivas. Por quê? Porque ambos os cursos, como eu já falei no nosso encontro anterior, nós estamos lidando com modelos sigmas não lineares. Nesse curso de Young Mills, nós estamos olhando mais a estrutura geral. No curso de teorias efetivas, nós vamos retomar os modelos sigma, vamos por um caminho mais fenomenológico, né, ligado à chamada teoria de perturbação quiral. Mas, assim, por enquanto, eu queria dar uma apresentação mais geral dos dois cursos unificados, porque um serve para o outro. Claro, no Young Mills a gente vai proceder na próxima vez, trazendo o acoplamento das isometrias. Nós mostramos na aula passada que as isometrias globais são uma simetria da ação do modelo sigma linear, mas não as isometrias locais. E aí, para isso, a gente vai ter que trazer um outro campo de Young Mills, e não aquele existente já nos modelos sigma. E nas teorias efetivas, não. Agora, depois, no próximo encontro, já caminhar na direção da fenomenologia. Então, é isso que eu queria só justificar, porque essas duas aulas ainda são coincidentes. Bom, da outra vez, nós tínhamos deixado, ficou até como tarefa, né, que era a seguinte questão. Nós vimos que nos modelos sigma, né, a partir da conexão de Christoffel do espaço-alvo, nós podíamos construir, né, um campo de Gauge. Então, nós vimos que essa conexão de Christoffel do espaço-alvo com esse vetor tangente, né? Esse vetor é vetor do espaço tangente da variedade alfa, né? Ficar é a coordenada, mas no unificar se comporta como um vetor do espaço tangente. A gente criava esse objeto aqui que tem as características de um campo de Gauge. Então nós vimos que ele se transformava, né? Tínhamos visto a transformação dele dessa forma aqui. Uma matriz R, ali, R-1, e aqui o termo que era mais R, DI, então, automaticamente, o modelo sigma não linear, ele carrega consigo uma estrutura de Young Mills, muito interessante, até porque são campos de Young Mills compostos, né, a partir dos campos escalares, né, que constituem o modelo sigma não linear. E aí eu tinha deixado como possível tarefa entender uma relação entre o field strength desse Young Mills e a curvatura, que é, na verdade, o field strength associado à conexão espaço-alvo. Então, nós tínhamos isso, a gente define, né? Então, definimos assim, da outra vez, né? Esse campo F' de I. A partir do campo do potencial de Young Mills, a gente pode definir o tensor, a intensidade de campo. Vamos colocar assim. Isso aqui é Young Mills geral. Isso aí vocês trabalharam exaustivamente com o Pico, né? Com o Felipe. Se a gente considera os potenciais de álgebra vector. Então, isso aqui é Young Mills. No nosso caso, o nosso potencial de Young Mills, né, tá lá, ele tem valores aqui, né, com esses índices que ele traz do espaço tangente. Então, vamos lá. Então, se a gente quiser definir um F em J, né, então, isso vai ser Φ. No caso do nosso Young Mills, a gente definiu o campo, né, vamos definir sem essa constante de acoplamento. Isso aqui vem, esse G é a constante de acoplamento com a matéria. Como aqui a gente não tem acoplamento com a matéria, vamos definir o campo de Young Mills sem essa. Vamos definir o campo real, assim, da seguinte maneira: a Mi e N. Então, propondo então, que a partir desse potencial de Gauge aqui, que a gente definiu no modelo sigma, a gente praticamente faz uma transcrição para o modelo sigma não linear. Então, esse aqui é o sigma não.
aparece aqui, por que esse G aparece aqui? Esse G aparece aqui porque isso marca a constante de acoplamento universal, seja dos autoacoplamentos do Young-Mills, como também a constante de acoplamento infinito do Young-Mills com a matéria carregada sobre aquela simetria. E o I aparece por causa da álgebra de Lie, para poder tornar, no final do field strength real, que a constante de estrutura que sai daqui, ela carrega o I também. Então a gente define em geral assim. No nosso caso, nós temos uma simetria completamente real. Então nós estamos definindo um field strength, sem o comprometimento de saber que tem uma constante de estrutura aqui. A gente está colocando diretamente a definição e criando um objeto simétrico a partir do campo de Young-Mills. Então vamos tentar trabalhar qual é a possível relação entre o FMI e J e, eventualmente, uma curvatura. Eu posso colocar aqui, sei lá, R e J, KL e J, por exemplo. Então isso aqui seria a curvatura, o tensor de curvatura de Riemann, Mas é o tensor de Riemann do espaço alto. Riemann com M só e 2M, nós temos. Riemann do espaço alto. Tá, vamos fazer então a correlação. Deixa eu apagar. Então, para trabalhar isso um instantinho, antes de colocar os términos, Então, eu vou escrever direto. Então, DI vai estar atuando no I e J. Então, ele vai estar atuando no gama I, M, MJ, DI e M. Depois, o outro termo eu não preciso fazer, porque é igualzinho a esse, só trocando I por I. É o segundo termo. Aliás, eu vou botar tudo no final. Vou colocar esse termo aqui, mais esse termo aqui, e depois a gente subtrai o resto da condição I por I. Aí vamos ter o segundo termo que vai ser mais a Mi e E. Então vai ficar gama I. Então aqui eu vou botar, vou fazer o seguinte, botei gama I, eu chamei de IM, Então vou botar aqui M, M, tá certo. E aqui eu vou colocar o DMI, e aí o outro termo é gama M, capa J, DMI, ficar. E aí agora, tudo isso aqui menos, a segunda parte eu não preciso fazer, é só trocar Mi por I. Esse termo aqui e esse termo aqui já sai feito depois desse resultado do algoritmo. Então só ver se eu não errei aqui, então ficou. E M então é a Mi e J, aqui ficou a Mi e M, e aqui ficou a Mi MJ. Então é isso. Bom, então rapidinho, uma coisa que a gente faz imediatamente, tirar a derivada desse cara. Tirar a derivada desse cara em relação a xmi é derivar em relação ao próprio φ. Então a gente pode derivar em relação a φ kappa, o gama e mj, pela regra da cadeia, vamos derivar o φ kappa em relação a xmi. Certo? Então, derivei esse cara em relação a φ kappa, derivei esse kappa em relação a xmi. Aí mantém esse aqui por enquanto, DI e N. E depois vou ter o segundo tema, que vai ser mantendo o Christoffel, gama I e M, MJ, e aí vão ficar DI, DI e N. Então, atuamos com as duas derivadas aqui. E depois o outro termo que ficou lá, ficou para nós, gama I, N, DI, vou botar os dois gamas juntos, gama N, kappa J, DI, N, DI, kappa J.
E agora, subtraindo, né? Trocando mi por ni. Então vamos lá trocar agora, para colocar agora esse segundo termo. Agora vai ficar assim. Então isso aqui é isso aqui. E esse termino aqui, vou colocar aqui embaixo agora. Então é só trocar uma, vai ficar menos d capa, gama i, dj, di, d capa, di, é só trocar o i por ni. Pois aqui é a mesma coisa, mas gama i, dj, di, então aqui vai entrar com sinal menos também. Tudo que vai entrar aqui agora entra com sinal menos. E menos esse termo aqui agora. Esse aqui, tá vendo? E agora esse termo aqui, vou subtrair esse aqui, são esses dois, menos esse aqui, menos gama i, n, gama n capa j, n, tá bom. Muito bem. Então esse termo aqui é um termo da antissemitrização. Isso é naturalmente, só esse termo. Bom, aí a gente já viu que esse termo aqui está certo, né? É a mesma coisa, só trocando tudo. Está certo. E aí a gente ficou com esse termo aqui. A gente vai poder, vamos ver, talvez seja bom. Demi, então aqui eu tenho demi-capa, demi-fiendo. Vamos ver se a gente faz o seguinte. Eu vou querer fatorar um demi-capa, demi-fiendo. Então vamos fazer o seguinte. Para eu poder ficar com demi-capa, eu vou trocar o n por capa. Vou trocar o n por capa. E vou, claro, chamar o capa de n. Mas ainda não me resolve o problema. Eu quero ficar com o demi capa, demi n. Então eu vou trocar agora o n com n. Então no lugar do n, eu coloco n. E tudo isso saturado. No lugar do n, eu coloco n. Então tá, eu tomo índices saturados. Então eu fico com demi capa, demi n. Demi capa, demi n. Vamos fazer, aqui já está pronto, né? Demi capa, demi n, né? Então eu posso também trocar, eu vou botar dmi, vou trocar o capa com n. Aí o capa vira n e o n vira capa. O capa vira n, isso. E o n vira capa. Quando eu for ter ele aqui para cá, não está certo. Eu só troquei o mil por mil, então ficou. Eu vou estar dando, eu vou ver o tempo. Gama i, nj. Aí vai ficar dmi de capa, dmi de n. Então eu quero ficar com o dmi de capa. Então eu vou colocar o n de capa. Vai ficar dmi de capa. E quero ficar com dmi de n. Então eu vou chamar esse cara aqui de n, esse cara aqui de n. Então agora ficou demi capa, demi n, demi capa, demi n, demi capa, demi n. E aqui é a mesma coisa. Vou poder colocar demi capa, então eu vou chamar o n de capa. E o capa de chamar o n de capa. E o capa vou chamar de n. E esse n aqui, não sei se esse aqui. Agora, você trocou o n, professor. Eu troquei o n está aqui, né? Era n aí. Aqui então ficou N. Aí era n. Aqui era n, né?
Posso fazer uma coisa? Desculpa, deixa eu apagar aqui, eu não entendi na hora. Deixa eu fazer de novo aqui. Esse termo aqui, perdão, gente. Ficou gama I, kappa N, isso. Tem que pesquisar, porque eu falo rápido, eu não entendo. Gama N, MJ. E aí eu vou denificar. Denificar, né? O que eu quero? Denificar. Então eu quero ficar com denificar. Ah, o denificar já está pronto, não é isso? Aí o mi é trocado com mi, né? Esse número. Ah, é, que eu li. Então é isso. O mi é trocado com mi. Obrigado, João Paulo. Isso mesmo. Tá certo. Então ficou. O demi eu quero que fique K. Então eu vou chamar o N de K. Prestar atenção. Vou chamar o N de K. Aí o Gustavo falou, esse N aqui, e aí eu vou querer chamar o I de N. Então eu vou chamar o K de N. Ficou certinho, né? Pô, NN, K, o N está contraindo com N, tá certo. Então a gente conseguiu fatorar. Denificar, DNFN, denificar, DNFN, denificar, DNFN, denificar, DNFN. Então a gente consegue fatorar. Oi, pode falar. Lá. O que aparece aí? Desculpa, tá? Oi? Se você botar mais potenciais, essa Young Mills generalizada, Sim. você trabalharia um FII só? Se eu quisesse colocar mais potenciais, eu teria que trabalhar talvez com uma variedade complexa. Eu poderia introduzir uma outra coleção de FIIs. Outra coleção. Aí eu teria que ter uma variedade. Mas não sobre o mesmo FII. Não sobre o mesmo FII. Uma outra variedade de FII. E depois eu posso até combinar. Opa, boa tarde, tudo bem? Conhecido? Nadário? Meu Deus do céu, Mas eu devo ser, cara. Que é o Ladário, professor. Lembra do Ladário? O Ladário é professor da UF de Niterói, né? Volta Redonda. Dos sexos. Você está na banca de algum qual concurso? P9 e P10. Ah, tá ótimo. Então tá. Bom Vou trabalho, conversar com Ladário. os caras aí. Prazer em te ver, cara. Poxa, que saudade. Saudade. Ele foi aluno daqui, fazia mecânica clássica. Primeiro curso que eu dei no CDPF, ele era estudante. Mecânica clássica. Tá aí. Um abração, Ladário. Tchau. Foi matar a saudade mesmo. Obrigado. Eu falei, Bruno, não para de possível, vou chegar e tirar uma foto. Vai com Deus, obrigado pela visita. Imagina que todo dia, tá semana que vem. Legal. Aí, eu acho que o Ladário veio com o Constantino, eu acho que ele foi estudante do Constantino de Sá. Agora é professor na UF de Volta Redonda, no Instituto de Ciências Exatas, o ICES. Bom, vamos lá. Então, Então você deve colocar um conjunto de FIIs, você precisaria de um segundo, uma réplica dos FIIs, né, para poder fazer dois potenciais, exatamente, para poder fazer dois potenciais. Isso você poderia fazer se você tiver uma variável complexa, que a gente vai falar, depois quando a gente entrar no curso só de modelo signo, a gente fala dos espaços de Keller. Né? E nesses espaços de Keller, que são variedades complexas, elas são variedades de dimensão par real, para você poder formar, a partir de 2 reais, formar uma variável complexa, né? Um campo complexo. E aí você introduz essas variáveis de Keller. Quer dizer, uma variável de Keller, você consegue colocar esses dois potenciais. E essas variáveis de Keller são essas variedades, uma variedade de Keller são interessantes, porque quando você supersimetriza um modelo sigma não linear em 4 dimensões, 4, né? 3 mais 1, necessariamente a supersimetria impõe que a variedade seja Keller. Você não consegue fazer modelo sigma supersimétrico em 4 dimensões em variedades genéricas, tem que ser Keller. E aí, o que é uma variedade de Keller? A gente vai ver, uma variedade cuja métrica ela é proveniente de uma função potencial. Então, você reduz a métrica a uma derivada segunda de um potencial. Vamos falar sobre isso. Aí você pode ter 2 famílias de campos a partir desses campos que são duplicados, né, reais. Tem gente que mistura essas situações do modelo lineares com a não linearidade ou gosta de efeito vamos dizer, pensar numa possibilidade de você, porque o modelo sigma não linear, a sua pergunta faz sentido, o modelo sigma não linear é uma teoria efetiva, em 4 dimensões, né, modelos sigma não lineares só servem como teorias efetivas, em 2 dimensões não, que nós vamos ver depois. Hoje eu já vou começar a falar do modelo sigma em 2 dimensões, que aí você pode introduzir torção e tal, aí você tem em 2 dimensões uma teoria fundamental, mas em 4 dimensões, modelos sigma não lineares são teorias efetivas. Aí você pergunta, bom, já que ele é uma teoria efetiva,
Será que eu não posso também trazer termos efetivos de que podem induzir uma relação com simetria geográfica? Você pode. É um full strength, né? Se a gente pega, tipo, exato. um óleo recém-termo. Exato, alguma coisa. Pode fazer isso. Tá? Então vamos lá, então o nosso F mini. Então, tudo isso que nós estamos deduzindo aqui, trabalhando aqui, é o F mini J. E aí a gente conseguiu fatorar, né, fatorizar no final do dia, em DI capa, DI L. Então o primeiro termo que ficou. Newton ficou D capa, gama e MJ. Isso? D capa, e depois o outro termo ficou menos, esse primeiro, esse termo aqui, não é esse, é esse aqui. Menos DM, gama I, capa J. Vocês já estão vendo aqui a simetria, a antissimetria em capa N, capa N e capa, né? Depois o termo de conexão com conexão. Gama I, capa N, MJ, isso? Capa N, MJ, e depois o termo menos gama I, MN, e aí tudo isso multiplicando DI capa, não é isso? DI Vn, isso mesmo? Você vai manter o exercício DI capa, DI Vn, exato. Então vai fazer isso aqui. Então o que a gente está observando? Isso aqui é exatamente o tensor de curvatura de Riemann da variedade alfa. Então isso aqui seria o R, capa, N e J. Né? E aí é antissimétrico em L capa, antissimétrico em L capa, e aí é contraído com o DI capa, DI L. Então a gente mostra uma relação 1 a 1 também entre o field strength de Young Mills, né? Está aqui, então o campo, e essa entidade geométrica do espaço alto, que é a tensor de curvatura do espaço alto, certo? Então, podia interpretar um pouquinho mais. Oi? Podia interpretar. Eu sou Young Mills. Tá. Daí diz, não, tem uma curvatura aí solta. Isso. As coisas se encaixam. Então, quer dizer, a curvatura de Young Mills, né, é o FMI, é o field strength, né, nada mais é do que, geometricamente falando, uma curvatura associada à conexão, que é o potencial de rede. A curvatura de Young Mills nada mais é do que uma projeção, né, da curvatura de Riemann do espaço alto projetado nesses vetores aqui. Esses são dois vetores, né, porque derivar a derivada parcial, né, uma derivada de um campo, né, quer dizer, isso aqui não é um tensor, não é um vetor, mas a derivada do campo escalar se comporta como um vetor. Então, você projeta essa curvatura nesses vetores aqui e você ganha a curvatura de Young Mills. É isso que a gente está mostrando. E aí, a coisa que é interessante, que a gente de novo reafirma aqui, está chamando a atenção de novo, é que é um campo de Young Mills composto. Então, nesse caso aqui, se eu for tirar o campo elétrico de Young Mills, aí você que gosta, né, do campo elétrico, então vai tirar as equações de Young Mills a partir daqui, todos são campos de Young Mills compostos, não são campos de Young Mills elementares. Até isso depois foi usado, sobretudo na década de 80, final da década de 70 e de 80, quando se faz supergravidade. Porque os campos escalares da supergravidade, os férmions da supergravidade, eles seguem a equação de Dirac, um background gravitacional, claro, ou o campo de Harita-Schwinger, que é o spin 3 meios, que é o gravitino. Ele segue vamos dizer, a estética de um campo de spin 3 meios no background gravitacional. Mas os escalares não. Na supergravidade, os escalares não seguem Klein-Gordon. Eles são necessariamente um modelo sigma linear. Então, o setor de escalares da supergravidade é descrito por uma variedade Keller. Por isso que a gente vai falar aqui depois, no curso especial de modelo sigma, nas próximas aulas, a gente vai falar dos modelos sigma definidos em variedades complexas, ou seja, no caso especial de variedade Keller. Por quê?
os campos escalares da supergravidade em 4 dimensões, eles vivem numa variedade de tempo. Então, daí a importância dessa relação entre, é tudo composto. Então, os campos de Young-Mills, né, se você pegar a supergravidade acoplada com os escalares, ela já vai trazer, quer dizer, sempre o modelo Sigma sempre carrega o Young-Mills escondido, né, como a gente já falou. Né, na matéria condensada se trabalha muito com o modelo Sigma no linear, mas não se explora muito a potencialidade do Young-Mills que está ali dentro. Você faz tudo com o modelo Sigma, às vezes ignorando, mas para nós isso é muito importante, porque isso, inclusive, é o que salvou a liberdade assintótica da TCD. Por quê? Porque quando os experimentos, né, do SLAC apareceram, né, o Deep Elastic Scattering mostrava que no espalhamento, né, de alvos de prótons ou de nêutrons por elétrons altamente energéticos, né, havia um comportamento de escala, ou seja, tudo indicava que as estruturas que apareciam, né, compondo próton, nêutron, que Feynman chamava de particles, né, e que Gell-Mann e Zweig já tinham antecipado lá em 1963 e 64, chamando de quarks. Esses objetos interagiam muito pouco quando estavam em distâncias muito próximas, isso é o quê? Liberdade assintótica. E as teorias, quer dizer, a física que estava substituindo a teoria de campos no final dos anos 60, no final dos anos 60, era a física do Bootstrap, né, que era chamada teoria da não quisesse. Você dizia, para descrever as interações fortes, teoria de campos não vale, não se consegue fazer um desenvolvimento perturbativo. Porém, as teorias de Bootstrap não dão liberdade assintótica. Aí a dúvida era, da onde é que nós vamos compreender a liberdade assintótica desses constituintes dos prótons e dos nêutrons? E aí o Zimanski, né, que era um físico matemático, ele se lembrava da conexão de Young-Mills com o modelo Sigma de 2 dimensões. E aí ele levantou a questão, foi no seminário até, ele fez a observação no seminário, dizendo que os modelos Sigma não lineares em 2 dimensões, eles tinham liberdade assintótica. E que havia uma teoria de Young-Mills dentro desses modelos Sigma não lineares em 2 dimensões. E aí, então, isso estimulou a que se revisitasse as teorias de Young-Mills para ver se elas dariam liberdade assintótica. E aí os dois grupos fizeram, né? O Gross com o Wildt e o Bonitzer. E aí chegaram na liberdade assintótica a partir da QCD. Mas a observação veio por quê? Porque em 2 dimensões, né, o que você tem em 4 dimensões com Young-Mills, né, você pode fazer um paralelozinho com os modelos Sigma em 2 dimensões. Quer dizer, então, o Young-Mills, né, em 4 dimensões tem soluções de instant, aparecem aqui também nós temos soluções de instant. Depois nós temos liberdade assintótica aqui, né? Vamos dizer, função beta negativa aqui, e função beta negativa aqui. Então, em 2 dimensões, quem realmente substitui, e aqui, por exemplo, em 4 dimensões, Young-Mills é renormalizado. E aqui em 2 dimensões, os modelos Sigma também são renormalizados. Então, o que vai guardando essa relação é as propriedades de Young-Mills em 4 dimensões são compartilhadas pelas propriedades dos modelos Sigma em 2 dimensões. E aí, tudo por quê? Porque, na verdade, tem uma estrutura de Young-Mills aqui dentro que está atuando. Você vai carregando o modelo Sigma, mas vai carregando a mala de Young-Mills, você tem que ir junto. Esse convidado entra na festa junto com o modelo Sigma. Então, essa é a razão pela qual isso não é uma coincidência. Existe uma estrutura de Young-Mills que está o tempo todo dentro do modelo Sigma. A questão é, digamos, isso eu não tenho claro, assim, não tenho claro não, mas eu não sei, né? Tem que verificar o pessoal que faz fenomenologia em matéria condensada, o pessoal que trabalha com ferromagnetismo, antiferromagnetismo, esses modelos que descrevem, né, sistemas de spins, por exemplo, gelos de spin, se, ao se considerar esses modelos Sigma,
que papel podem ter os campos de Young Mills aí? Eles são campos compostos. Então, a pergunta é, será que nesses gelos distintos, né, onde aparecem monopolos magnéticos, será que esses monopolos magnéticos não poderiam ser vamos dizer assim, uma espécie de uma revelação, ou, digamos, não uma revelação, assim, uma consequência da estrutura de Young Mills que está por dentro dos modelos sigma distintos? Porque, na verdade, Young Mills, né, dá monopolo magnético. Tem monopolo magnético grande unificado, monopolo magnético eletrofraco. Então, o monopolo magnético que a gente estuda nos nossos modelos de teoria de campo são monopolos compostos, não o monopolo de Dirac e nem o monopolo de Young, mas assim, os monopolos que existem em teorias de Young Mills, que é uma espontânea de simetria. Será que esses Young Mills compostos, também esses monopolos magnéticos que aparecem na matéria condensada, não poderiam ser um reflexo dessa estrutura de Young Mills, né, essa estrutura não abeliana que está por trás do sistema de finais, questão que a gente vê. Então aqui é só uma questão assim, de natureza mais formal, mas para mostrar que, de uma maneira muito simples, né, a gente consegue, quer dizer, a teoria de Young Mills, como é que ela é suportada por uma geometria riemanniana. E isso também é importante, porque isso aí reforça também a nossa proposta de depois, a proposta da literatura, mas que nós vamos trabalhar aqui no curso de Young Mills, de descrever a gravitação como uma teoria de Young Mills. Né? Por quê? Porque a gente vê que o modelo sigma não linear, quer dizer, a física do modelo sigma não linear, pode ser traduzida por uma geometria riemanniana, né? Que é essa geometria do espaço alto. Né? Então nós temos as conexões de Christoffel e também a curvatura, que vamos dizer assim, é o análogo geométrico do modelo sigma da curvatura de Young Mills. Então, é como o Dória falou, essas duas curvaturas elas estão conectadas uma com a outra. Então, a menos, quer dizer, é uma projeção. Quando eu projetar a curvatura de Riemann do espaço alto, né, através desse vetor e desse vetor, esses vetores aqui são vetores do espaço tangente, né, da variedade alta. Vamos lembrar que a gente aqui mostrou que se eu pegar uma transformação de diffeomorfismo, uma transformação geral de coordenadas, eu posso escrever isso aqui como dφ dfm dφm. Então, isso mostra que, apesar da coordenada não ser um vetor, não ter caráter vetorial, não ser nem covariante nem contravariante, a derivada espacial se comporta com esse jacobiano, que é a lei típica de transformação de um vetor contravariante, certo? Se eu, por exemplo, tira o tensor momento energia dessa teoria, né, esse TMI seria o mesmo que a gente poderia usar, por exemplo, para chegar nas equações da gravitação, porque até tipo da gravitação a gente pode chegar nas equações finais, né? E lá vai ter o TMI. Seria o mesmo que a gente tirava. Você vai tirar o tensor de energia e momento e vai acoplar. Que vai ser alguma coisa, às vezes uma derivada. Até uma boa tarefa que você está sugerindo aí. Uma tarefa seria tirar o tensor de energia e momento, né? Tarefa, né? Tirar o θ dos modelos sigma, θ sigma mole. Boa ideia, certo? Muito bem. Fala aí, Dória. Eu te pergunto o seguinte, a noção de conjunto. Então, se essa questão de conjunto de campos Sim. é uma coisa que, no fundo, é muito mais natural do que você ter um campo interagindo com o outro, assim, tipo uma QD de um campo ali interagindo com o campo psi. Isso. Essa coisa muito reducionista que você diz, campo por campo, né? Se isso não for uma maneira, na verdade, de chegar às coisas, e quando, na verdade, você chega e você um pouco de geometria, é uma coisa meio... Você mostra que você formula, como você formulou, a geometria, mas admitindo que tem um conjunto de campos. O F feminino, né? É um coletivo de campos, Ele está junto com o psi. Ele está com outras coisas, mas a verdade é dizer que a noção do conjunto ela é mais ab initio do que o campo
reducionista, né? Reducionista isolado. Campo isolado. Eu acho que tudo é uma questão de metodologia, né? Uma idealização. Você, vamos dizer assim, torna as coisas individuais, vamos dizer assim, mais, assim, você sai do coletivo para tentar entender o todo a partir da parte. Né? Quer dizer, então a gente tem essa dialética, a parte e o todo. Né? Ou seja, para eu compreender o todo, eu preciso ir para a parte. Mas quando eu olho o todo, ele se comporta muito diferente das partes. É o que o Anderson dizia, né? More is different. Né? Então, a gente tem essa dialética. Qual é o melhor método? Para algumas coisas, para alguns fenômenos, talvez o ideal seja vamos dizer assim, esse reducionismo. Para outras coisas, talvez o reducionismo já não funcione tão bem. Eu preciso de um aspecto mais coletivo. Eu acredito que haja aí, né, uma espécie de uma dialética, né, ou uma dualidade, até melhor dizendo. Porque é como, vamos dizer, a dualidade onda-partícula. Para alguns fenômenos é onda, para outros fenômenos é partícula material. É fóton ou é luz ou é fóton. Né? A mesma coisa. Em alguns aspectos, você usa a teoria quântica de campos mais reduzido, né? Reduzindo campo interagindo com outro campo. E agora, e a noção de, por exemplo, estados ligados? Quando você vai falar de blue balls, por exemplo, né? Na QCD, esses blue balls aí são aglomerados de campos gluônicos, né? E aí, até hoje, vamos dizer assim, o método reducionista não deu blue ball, né? Você está procurando blue ball pela associatividade. Você tem que talvez entrar nesse regime de associatividade de campos para poder entender o blue ball. Né? Então, a estrutura de quarks, né, você até compreende multiquarks. Hoje a gente nem fala mais de 2 quartos de quarto, 3 quartos, a gente fala de multiquarks, né? Tem pentaquartos, tem tetraquartos, né? Esses estados mais recentemente descobertos a partir dos anos 2000, né? Mesons com 2 quartos e 2 antiquartos, ou baryons com 5 quartos, né? Então você já está falando de um outro regime. Mas assim, os gluons, né? O blue ball é uma associação que a gente, resultado concreto a gente só tem na rede. Né? Você não tem ainda menos descobertos, né? Do que se chama blue ball, você não tem, ainda você não tem. Esse é um blue ball com toda certeza. Ou seja, eu tenho um candidato a blue ball. Esse candidato a blue ball, ele pode ser uma partícula blue ball, mas ele pode ser também, que você fica na dúvida se ele é realmente um blue ball ou se ele é uma ressonância. Será que é uma ressonância de quark antiquark que se comporta com aquela massa? E tem vários candidatos, F0. Agora mesmo tem um resultado recente, né, do X2370, né? Essa ressonância, quer dizer, você sabe, os chineses, né, afirmam que eles têm um blue ball, né? Lá no aquele, eu acho que é o electron positron, é o acelerador electron positron dos chineses. Eu acho que é o electron positron China, e aí tem alguma coisa que isso, é uma sigla, né? Mas assim, o electron positron chinês, né? Eles publicaram recentemente, né, no PRL, identificando essa ressonância de 2.370 MeV, né, spin zero e paridade negativa, um pseudo-escalar, que eles alegam ser um blue ball. Mas ainda não se sabe se é realmente um blue ball ou uma ressonância. Né? Então, assim, blue ball é uma coisa ainda discutida. Na rede, teoria de Gauge, na rede, calcula lá os blue balls, tem os técnicos de blue ball, tem vários candidatos a blue balls hoje em dia, mas não se tem certeza que sejam realmente blue balls. E aí, por que a gente está falando isso? Por causa da tua questão. Para entender o blue ball, talvez a gente tenha que sair um pouco dessa ideia mais reducionista e partir para uma ideia mais associativista, mais socialista de campo. Né? Nessa geometria que o senhor nos apresenta no Museu Chico, ela só existe porque tem um conjunto de... Não, sem dúvida. O Yang Mills daí, ele é associativo. Ele é associativo, né? Sem dúvida. Agora, Ou seja, é um kibutz de Yang Mills. Usando a noção aí, social, é um kibutz de campo de Yang Mills. Você usa a palavra? Não, eu estou inventando aqui em homenagem ao nosso Gustavo Levi. O Levita que está aqui. Também sou semita. Não somos inimigos, somos grandes amigos. Falamos
Hoje em dia até você sabe, né? Se Jesus Cristo voltasse ao mundo hoje, ele ia entender muito mais o árabe do que o hebraico, né? Jesus Cristo talvez entendesse 60% do árabe e 30% do hebraico, né? Então nós falamos a mesma coisa, né? Aleph é Aleph, né? São vocês têm de gregos, Hã? evangélicos. Essas são mais do que o conseguiram unir Jesus Cristo com o israelismo. Mas vou conseguir. o seguinte, vamos dizer, esses objetos compactos do concurso, Sei. eles teriam, vamos dizer, photon balls? É uma questão. Poderia, né? Sim. Quer dizer, existe uma pesquisa interessante sobre photon balls. Você precisa talvez de campos magnéticos muito intensos, dessas estrelas, né? Esses objetos compactos, tem campos magnéticos muito intensos. Não sei o que a literatura trata, porque eu não conheço a literatura de objetos compactos, mas assim, do ponto de vista conceitual, que nós entendemos de eletrodinâmica não linear, formação de photon balls, né? Com um campo magnético intenso, talvez você consiga capturar esses fótons e formar um estado que seria um photon ball. Tem pesquisa sobre photon balls, isso eu sei, né? Agora, eu não sei a que ponto que isso pode estar relacionado com astrofísica, isso eu não sei. Fazendo uma direção, inclusive, eu acho que eletrodinâmica não linear deveria ser um assunto que o professor Abdul Salam deveria ter tratado. O que é que você vê? Eletrodinâmica não linear. Não linear, sei. Eu acho que ela é mais fundamental do que eletrofraca, por exemplo. Sei. Sim. Eletrofraca foi um desenvolvimento de comparidade, aquelas coisas que vivem. Sei. Mas em termos de sentido maior, para a física, eu acho que a eletrodinâmica não linear é mais importante que a eletrofraca e que a gravitação. Sei. Vamos dizer assim, eu diria que, cara, a eletrodinâmica não linear é interessante porque ela marca um comportamento, né, muito particular, né, de uma teoria que é abeliana, né, que é a teoria eletromagnética é abeliana. No entanto, você pode ter efeitos não lineares importantes. Eu acho que agora a questão toda, eu acho que está ligada, né, às constantes de acoplamento. Quer dizer, é um pouco mais é aquela coisa que a gente faz em física. Para cada interação você associa uma escala. Quer dizer, a escala eletromagnética, a escala, vamos ver, lá dos elétrons-volts, dos Kelvin. Depois você tem a escala forte, a escala fraca. Então, assim, eu não sei se você, por exemplo, até que ponto, né, é razoável. Eu sei que você trabalha nisso, né, mas eu digo assim, geralmente, falando em geral, até que ponto é razoável você dizer, bom, a eletrodinâmica não linear, ela pode ser mais fundamental do que a eletrodinâmica nesse sentido. Quer dizer, o que a eletrodinâmica não linear faz que a eletrofraca não consegue fazer? O que uma é mais, vamos dizer, versátil do que a outra para descrever os diferentes fenômenos? É isso aí? Mas eu acho assim, tocar com coisa do nome, sei também que discussão, eu acho que vou dizer, isso é uma questão, vamos dizer, de partículas divinas e partículas, não sei como é que é o nome, usuários. Partículas pagãs. Partículas pagãs. Tem um nome. Ímpias, como diz a Bíblia, né? Os ímpios, né? Vamos dizer, o fóton, ele é uma partícula divina, porque ele tem essa coisa misteriosa que invade a luz. Então, ele tem alguma coisa muito diferente das partículas canônicas. E a questão é o seguinte, como ver o fóton e a auto-interação do fóton, vamos dizer, se você for olhar o universo é uma fábrica de estrelas. Isso que não pode dizer bem claro. Uma fábrica. Então, se tem uma fábrica de estrelas, a estrela está fazendo luz. E essa luz do fóton, ela é fóton auto-interagente, é fóton global, assim por diante. Ou não, fica com essa coisinha de escala, sei lá, etc. Eu acho que, vamos dizer, o fóton, certo? Ele é antes da eletrofraca, sabe assim? E ele se demonstrou muito claro com essa coisa da invariância da luz. Então, eu acho que, digamos, o universo é uma fábrica de estrelas e o fóton é uma coisa divina. Eu sempre penso... No sentido de que ele é o absoluto dos absolutos. Ele é um absoluto, entende? Assim,
Só para, como a gente está falando aqui para pessoas do Brasil, assim, se você fizer uma comparação entre o faraó Akenaton, lá no Egito Antigo, que ele botava como Deus lá, o disco solar, a pergunta é, e o Einstein? Como é que um cara lá no final do mundo resolveu botar a luz como uma divina? E a sua única, né? Era monoteísta. Dali ele tirou o monoteísmo dele. Sim. E o Einstein? Olha cá, pega a chave aqui. Pode falar. O que o Einstein fez? Essa chave é amarela. Ele pegou Uma verde ou amarela? e disse, não, isso aqui é um absoluto. E a partir daí, foda-se. Vocês não tem como dizer um absoluto. Espaço-tempo que ficou relativo. Certo. Então, eu acho que, eu estou falando isso porque tanto mistura de coisa. Não, eu acho que a física atual perdeu o sentido do eletromagnetismo não linear. Sei. Esses que vêm de teoria intuitiva é bom, mas é apenas uma entre-sala. Vamos dizer, isso é apenas o resíduo de se você somar sobre outros graus de é uma liberdade. entre-sala para você ver uma coisa maior. Sei. Assim. Olha, Heisenberg, por exemplo. Então, e essa coisa maior é justamente, eu acho que esses objetos compactos, todo esse mundo que a fábrica de estrelas mesmo, ela está cuidada no tiro não linear. Não, é muito bom abrir para essas discussões. A gente está aqui. Porque isso aqui, a matemática, ela é fundamental, como um diraquiano gosta de falar. Mas esse aspecto, vamos dizer, teológico, filosófico, ele é mais fundamental. Não, sem dúvida. Entende assim? Então você chegar e dizer, não, a física tem uma partícula divina e outras. Isso é uma afirmação forte. O cara lá do detetor está um pouco dando bola, tem divino não. Mas a gente aqui tem que começar pensar, a gente está falando de física fundamental. Então acho que é importante levantar essas questões filosóficas também, até metafísicas, né? Porque o que vem primeiro? É a matemática ou é a ideia, né? A concepção? Né? Às vezes como foi o caso de Einstein, como foi o caso de De Broglie, quando ele faz a dualidade onda-partícula, baseada numa noção metafísica de que, não, se onda se comporta como partícula, por que partícula não vai se comportar como onda? Será que a natureza ela dá predileção, ela privilegia um sentido das coisas? Né? Então, aquela ideia metafísica de que deve haver uma simetria. Né? Se se A se comporta como B, B também pode se comportar em algumas situações como A. Eu acho que é isso aí. Antes deles, depois o que ele vai? Lambda igual a H sobre P, ou P igual a H. Cara, que coisa mais simples do que isso, né? Lambda é igual a H sobre P. É uma fórmula com 3 símbolos, né? E daí você vê uma outra visão de mundo, né? Então, acho que às vezes esses conceitos metafísicos, então por trás das teorias, como Einstein elegeu a luz como absoluto, né? Por quê? Por que Einstein gostava de absoluto? Né? Era a cabeça filosófica do século XIX. Se ele tivesse nascido no nosso século, talvez ele não tivesse pensado nisso. Né? Eu te pergunto, qual é a sincronicidade que existe entre o faraó Akenaton e Einstein? E aí que a mente humana é louca. Esse eu acho que não, é interessante, né? O cara lá no Egito, Akenaton deve ser o que? 2000 a.C., talvez, né? 1300. 1300. Então, assim, o cara eleger que o sol, a luz do sol é o absoluto, é o único Deus, né? Mudar toda a teologia egípcia, né? Tem algumas coisas. Depois Einstein aparece no final do século XIX falando da luz como absoluta. A partir da luz você gera, né, as representações que dão os campos, daí vem Poincaré que fala das partículas. Fazendo uma revolução. Interessante. É importante pensar nessas coisas, porque para construir uma teoria, você não parte de uma equação. Né? A equação é o ponto final, né? Você parte de uma ideia, você parte de premissas, né? Essas premissas, elas dependem da tua visão de mundo, e a tua visão de mundo é impregnada da filosofia, né? Que você adota. Eu acho que isso é importante a gente pensar. Eu acho que a física correu no superstring, mas não conseguiu construir uma teoria daquele sentido maior. Né? Sei. E sempre a pergunta que vem, o que falta?
Exatamente, né? Ele está sempre metendo a outros níveis de energia. Bom, eu vou só recolocar aqui para vocês uma coisa que eu queria chamar a atenção. Esse aqui foi o Lagrangiano de Pascal. Tudo começou daqui, no Lagrangiano. Quer dizer, essa métrica veio de algum vírus sobre os campos muito perto. Agora, em duas dimensões, nós temos uma particularidade. Esse termo aqui é simétrico em J. E aí, claro, essa métrica aqui é simétrica em J. Agora, em duas dimensões, nós temos o tensor de leve típica bidimensional. Né? Posso colocar assim. E aí, se eu colocar aqui alguma coisa como dmi phi dmi j, devido à antissimetria em I, eu antissimetrizo aqui em I. Mas se eu antissimetrizar aqui em I, automaticamente isso fica antissimetrizado em IJ. Então eu posso introduzir aqui um certo tensor ZIJ, que depende de φ, e que vai ser antissimétrico. Então, vamos dizer, eu posso acrescentar ao modelo sigma um campo tensorial, rank 2, antissimétrico, uma duas fórmula, no espaço A1. As custas do epsilon mini, eu não posso fazer isso em 3 dimensões, porque eu não teria, um índice a mais, aqui eu precisaria de mais derivadas. Mas em 2 dimensões, justamente porque o epsilon mini é uma densidade tensorial, com 2 índices, e aí isso aqui antissimetriza, fica antissimétrico em J, então eu posso contrair isso com o tensor CIJ. O que isso vai dar? Aqui a gente viu, o que a gente obtém daqui? A equação de campo que sai daqui é a equação de campo com dmi IJ PJ dmi IJ dmi IJ igual a zero. Essa é a equação de campo que a gente aplicou lá no princípio direcional, e aí essa derivada covariante, ela naturalmente traz aquele campo de Yang-Mills composto que a gente acabou de mostrar ali, que tem aquele field strength. Agora, que contribuição, isso aqui vai acontecer. Qual é a contribuição? Por que a gente está colocando isso? Porque não é simplesmente um mero exercício. Vai ter uma consequência geométrica. O que esse Z e J está querendo dizer? Isso aqui é a métrica. Esse Z e J seria uma métrica, ou uma métrica antissimétrica, alguma coisa desse tipo. O que esse termo daria para nós em termos de equação de campo? O que ele vai corrigir, por exemplo, a nossa derivada covariante? O que ele vai corrigir a nossa derivada covariante, a nossa conexão? Por que essa questão é importante? Porque esse termo teve um grande sucesso. Se vocês pegarem a literatura de modelos sigma não lineares a partir dos anos 85, sobretudo 85, 86, 87, quando teve a primeira revolução das cordas, então justamente 84 foi a primeira grande revolução das teorias de corda. Então, o que se viu era que a mecânica quântica das cordas, não a teoria quântica, mas a mecânica quântica das cordas, ela era escrita pelo modelo sigma não linear. Então, toda a física trileve das cordas é descrita por modelos sigma não lineares. Esse termo aqui apareceu de forma muito interessante, porque ao se renormalizar os modelos sigma não lineares em 2 dimensões, nós temos a função beta associada a essa grandeza e a função beta associada a essa grandeza. E isso vai dar repercussão sobre o que é a mecânica quântica das teorias de cordas. Então, esse termo aqui, que em 2 dimensões muitas vezes é chamado de termo de verso mínimo. Então, se a gente falar o que é o termo de verso mínimo para os modelos sigma não lineares. Depois eu vou falar de termo de verso mínimo para também, para as teorias efetivas, quando a gente estuda a teoria efetiva quiral. Teoria de campo, teoria de perturbação quiral. Quando a gente for falar das teorias efetivas aqui do ponto de vista mais fenomenológico, aparece também o termo de verso mínimo em 4 dimensões, mas aí ele vai ter o leve típico de 4 dimensões.
mi, kappa, lambda. E aí vai ter 4 derivadas aqui. Nós vamos trabalhar um pouco isso. Mas esse tema aqui é muito importante, porque ele foi um tema que assim, gerou muita repercussão, muitos estudos sobre esses modelos simples, tidos contorção. Né? Então, o que esse campo, esse tensor CMI, né? Isso aqui é tipo de 2 dimensões, e graças à propriedade do F de 2 dimensões, que são esses dois índices que permitir formar um análogo antissimétrico da parte do modelo simulado. Então, eu não vou nem mexer mais nisso, isso aqui a gente desenvolveu. Vamos só aplicar o princípio variacional aqui. Se nós fôssemos aplicar o princípio variacional para tirar as equações de campo, então, vamos ter uma variação do delta φ, que vai induzir uma variação do delta E. Então, vamos só querer esboçar aqui a contribuição desse termo para essa equação de campo. Como é que ela vai corrigir essa equação de campo? Então, vamos lá. Eu vou ter epsilon i. Aí eu vou fazer a variação do ZMI. Então, a variação do ZMI depende de φ. Então, eu vou derivar o ZMI em relação ao ZJ, perdão. Vou derivar o ZJ em relação a K. E aí, eu vou fazer a variação do φK. Derivo em relação a φK, varia em relação a φK. Não tem isso aqui. Derivo φ, J. Aí, agora, tem meio aqui. E aí, tem meio. E aí, agora o meio, mesma coisa. Agora eu vou começar a atuar nos fis que estão dentro das derivadas. O meio de F, mi, J, mi, delta φ, mi, J. E depois o outro termo, né? Eu vou botar aqui, mas a gente vai ver que vai dar um fator, basicamente um fator 2. Mas o outro termo que escreveria seria epsilon mi, CIJ, mi, delta φ. Então, para poder ficar o termo daqui e a semelhança com o termo anterior, vamos trocar o I com o J. O J fica aí, o I fica J. J fica aí, o I fica J. Então ficou. DI, delta φ, DI, delta φ. DI, J, DI, J. Aqui CJ é menos CJI. Então, aqui vai ficar IJ com sinal menos. Né? Mas aqui eu tenho DI do delta. Agora aqui é mi. Se eu trocar o mi com mi, eu vou ficar com DI do delta φ e o DI troca mi com mi. Mas aí menos epsilon mi é mais epsilon mi. Então vai dar 2 vezes. Então esse termo aqui, quando eu faço a segunda variação, a variação em relação ao φJ nesse termo, na verdade trocando o índice, só renomeando o índice, a gente reobtém o termo anterior. Como acontecia lá com o GJ por causa da propriedade de simetria. Então aqui eu tenho esse tensor aximétrico, tem esse tensor aximétrico, os dois se juntam, né, para tirar esse fator 2 aqui e eu deixar uma coisa só assim. Então, aqui a gente já produziu esse delta φ livre aqui. Aqui eu vou ter que produzir esse delta φ, depois eu chamo esse ficar para renomear, mas a gente vai precisar de um delta φ livre. Então, aquela história que a gente faz, damos transformação para tirar equações de campo, vamos fazer integrações por partes. Então, daqui vão surgir 2 termos, essa derivada transferida para cá e essa derivada transferida para cá. Então, a gente vai ter um termo que vai ser menos potável. Vamos trabalhar agora só esse termo para poder liberar esse delta. Então nós vamos ter epsilon menos epsilon mi. Aí essa derivada aqui vai bater aqui, vai ficar dmi ZJ, que eu vou fazer a mesma coisa, eu vou derivar o ZJ em relação a ficar. Estou derivando o ZJ em relação a ficar. E aí eu vou derivar o ficar em relação a x'. Então, e aí mantém esse termo aqui, dmi e j. Então, o primeiro termo que aparece é essa derivada se deslocando para cá, finalmente, regra da cadeia, né? Então, deriva em relação a x' zj e mantém esse cara aqui, né? E aí, perdão. E aqui eu guardo esse delta ficou livre. E aí tem o
deni φ. E o outro termo é trazer essa derivada para cá. Então, vai ficar menos epsilon mini 6j pega dni. Nesse primeiro termo aí, se eu só usou aquela coisa de derivado implícita, né? E derivado implícito, exatamente. Derivei 6j em relação a φ e derivei φ em relação a xv. Porque no fundo eu estava fazendo, eu estava tirando isso aqui. Aí eu usei a regra da derivação implícita, exatamente. E aí no segundo termo eu trago essa derivada diretamente para cá. Então menos epsilon mini, menos epsilon mini, 6j dni φ. E aí vai ficar delta. Aí eu joguei essa derivada para cá, né? Não ficou nada. Então delta fica livre. Então, e aí eu vou ter um dni, né? Vou ficar isso, J. Então eu joguei essa derivada para cá. Então isso aqui está tudo direitinho, né? Tá bem. Bom, então a gente guardou esse termo aqui. Eu tenho dni φ, dni φj. Então, esse termo aqui eu posso, como isso aqui, observe que isso aqui esse aqui não, esse cara aqui, eu vou tirar, vou só trocar a ordem, vou botar dni φj delta φ. Só para limpar. Só fiz só aqui, olha só. Vamos ver aqui. O que é importante aqui? Esse objeto aqui, isso aqui é antissimétrico em κj. Por quê? Por causa do epsilon mini. Esse epsilon mini aqui me obriga a que essa grandeza aqui seja antissimetrizada. Ou seja, isso aqui vai ser um meio de dni φ, dni φj, menos dni φ, dni φj. Certo? Antissimetrizei em mini. Mas ao antissimetrizar em mini, automaticamente essa grandeza aqui fica essa. Antissimetria induz aqui essa antissimetria. E essa antissimetria em mini automaticamente induz a antissimetria em κj. Então, eu posso escrever esse termo aqui como sendo um meio dessa combinação antissimetrizada. Então, eu vou modificar esse termo colocando menos, depois eu boto lá, menos epsilon mini, aí vou botar aqui o meio de dk 6j simétrico em kj menos dj c e k. Então eu vou substituir, né? Então estou simetrizando em kj. Não é kj, j. Eu vou substituir aqui só para aproveitar. Vai ficar menos e meio do epsilon mini. E vai ficar dk 6j menos dj zk. Vocês estão aí de olho? Eu aplicava com o Felipe, quando o Felipe assistiu. O Felipe era igual um lince. Ficava ele e o Gustavo, o outro Gustavo Pazinho, né? Santo, cara, olha, eu não cuido da música. Eu falava, os olhos de lince, né? Então vocês aí que estão substituindo os linces aí, qualquer erro, só chamar a atenção. Mas eu acho que não esqueci de nada, feminino, KJ e JK, só porque às vezes sobra índice, a gente vê que errou. Muito bem. Então, a gente ficou com esse termo aqui, delta φ, esse termo aqui, delta φ, e esse termo aqui, delta φ, né? Como ficou delta φ aqui, delta φ aqui, vamos substituir esse φ aqui, esse φ aqui vai virar I, K vai virar I, e o I vira K. Aí fica delta φ, delta φ, delta φ. E aí a gente pode já começar a jogar fora o delta φ para poder escrever a contribuição para a equação de campo. Então a gente ficou, vamos botar assim, aí fatoramos aqui com dni ficava dni, vou começar a tocar, dni ficava dni, deu certo, tá certo, né? Dni ficava, então já nem preciso mais mexer nisso aqui.
vai ficar, vou fatorar esse denif capa, denif j. Denif capa, denif j. Então a gente ficou com esse termo aqui. Vamos botar aqui no meio do epsilon mínimo. Aí ficamos assim. DI C capa j. Menos D capa C j menos DJ C capa. Tá certo? Isso multiplicando denif capa, denif j. E aí depois, claro, temos esse último termo aqui, talvez isso aqui. E aí a equação continua com esse último termo. Menos isso aqui, que eu já paguei o denif. Eu já joguei fora o denif, então isso aqui ficou denif j. Mas aí, claro, isso aqui é simétrico em μ, isso aqui é assimétrico em μ. Então, esse termo aqui é zero. Então, a gente ganhou essa contribuição para a equação de campo. E aí, a gente vai ver que esse termo aqui, posso fazer o seguinte, vou apagar agora aqui em cima, né? A nossa, vamos lembrar assim, o que saiu daqui, está aqui. Então a equação de campo agora vai ser aquilo mais esse termo novo aqui. Então nós vamos ter, vamos botar assim, DI, delta e J, nós tínhamos isso aqui, né? E aí aqui aparecia, eu acho que era, não sei se era mais ou menos, era mais, gama I, vamos dizer assim, capa J, DI, capa, tudo isso aqui atuando em denif J, né? Denif J, isso. Aí fica aí, DI, né? Primeiro termo, né? Que é o laplaciano normal, mais o termo de conexão. Isso aqui é o AIJ, isso aqui é o AMI, né? Isso aqui é o nosso antigo, né? AMI IJ. Esse denif J. E agora a gente tem esse termo novo aqui. Mais meio. Lembrando, a gente lembra que tem essa definição aqui, mais meio de epsilon limite. Vamos botar isso aqui. Aí ganhamos essa grandeza aqui. Né, que ela, se a gente observar bem, essa, devido à antissimetria em J, essa grandeza aqui, vamos fazer uma coisa só, vamos fazer uma permutação cíclica I capa J. Vamos fazer assim, I capa J, vai ficar D capa, vamos trocar, fazer uma permutação cíclica. I capa J vai ficar capa J, I. Capa J, I. Depois do segundo termo, né? Então, no lugar do capa, eu coloquei o J. Então, foi só uma permutação, uma primeira permutação cíclica. No lugar do I, eu botei o capa. E no lugar do J, eu deixei J, né? Eu peguei I capa J. Então ficou capa. Primeiro termo, pegando o primeiro o I capa, I capa J. Capa J I, J I capa, né? Vai ser isso, né? Estou fazendo uma permutação. A pergunta também, aqui é. Eu fiz uma primeira permutação assim. I capa J, eu vou perguntar, vou chamar capa J I. Capa J I. Para o segundo termo, né? No lugar do I, no segundo termo, né? A derivada vai aparecer como capa, que é o primeiro índice daqui. Então vai aparecer o DJ, certo? Isso eu estou fazendo certo, né? Aí aqui, esse Z, o primeiro índice do Z é o capa. Agora esse índice aqui é o I, que é o que estava na derivada. Vou trazer para cá o capa. Né? E o J, né? Que é esse índice, o último índice aqui é o que estava aqui em capa J, então é o que eu vou colocar, vamos respeitar o. Como, professor?
esse o senhor está fazendo, o senhor começou com Eu capa capa J. J. Comecei. Aí capa JI. Aí o segundo termo, o capa é a derivada, ela aqui ela pegou esse segundo termo aqui, essa derivada pegou esse primeiro índice daqui. Então eu vou pegar o primeiro índice daqui. Tá bom. Depois, o índice é o índice que estava na derivada. Então, o índice que estava na derivada era o capa. Tá bom. E depois, esse J aqui é o índice que. Esse J aqui é o último índice do Z. Tá bom. Então é o I. Tá certo. E aí agora menos D. Esse J aqui é o último índice daqui. Então vai ficar o I. Vai aparecer uma derivada em cada índice, perfeito, né? Esse C aqui, esse índice, o primeiro índice do C aqui é o índice que estava na derivada do primeiro termo aqui. Então é o K, né? E aí esse K que está aqui é o primeiro índice daqui. Esse aqui vai ficar o J, sobrou o J. Exatamente. Então vamos ver, DKZI, DKZJI, DKZJ. Então esse termo aqui troca, é um sinal mais, né? Esse termo aqui é menos, né? Esse termo aqui apareceu com mais, trocando o sinal. Esse termo aqui é DJ e K. DJ, esse termo aqui, DKZI. Depois temos que tem DJ e K. Aqui é KI, também troca de sinal. E esse aqui é KJ, que é TI, também troca de sinal. Então o que a gente está observando é que esse tensor aqui, que eu vou chamar, vamos chamar assim, vou nominar, é um objeto TI, KJ, ele é antissimétrico na troca dos três itens. Ele é um tensor totalmente antissimétrico entre três, ou seja, não transforma, né? Então, TI, KJ é antissimétrico de rank 3. É uma transforma, né? Simétrico é uma transforma. O Z e J é uma transforma, então o Z e J faz o papel de um potencial. É como se eu tivesse aquele famoso campo de Calvi-Ramon. Né? Eu defino um campo antissimétrico de rank 2, BMI, e depois defino o field strength dele, que eu posso chamar, sei lá, de GMI K, que é DMI, BMI K, mais DMI, BKMI, mais BK, DMI. É o famoso campo de gauge de rank 2, né, sujeito a essa simetria. É uma simetria abeliana, um parâmetro vetorial. Eu defino um field strength. Então, isso aqui faz o papel do potencial, isso aqui é um field strength. A mesma coisa aqui, isso aqui faz o papel do potencial, isso aqui é um field strength. Tudo bem, mas agora vamos ver qual é o papel desse tensor antissimétrico de rank 3 que apareceu na equação de campo. Vamos pensar assim, esse cara aqui está contraído com esse πk ou com esse πj, né? Então eu vou poder contrair aqui, né, para definir, ou então eu posso pensar o seguinte, vamos juntar agora com esse termo aqui. Então, nós vamos ter um termo de dupla derivada aqui e aqui também. A gente tem esse termo. Então, o termo onde aparecem duas derivadas no símbolo de Christoffel, aqui vão aparecer duas derivadas nesse termo que eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui o meio de epsilon mini. Vamos ver se a gente faz assim, junto alguma. Quer dizer, eu posso juntar algum índice, quer dizer, um desse cara aqui, contrair. Aqui eu tenho, vamos dizer que eu contraio, aqui eu fiquei com índice I e J, capa, né? E aí eu fiquei aqui com DNIF e J. Então a gente vai ficar do lado de fora com esse DNIF e J, vamos dizer assim. E aí eu vou contrair esse capa aqui. Então vai ficar mais um meio, epsilon mini, TI capa J, vamos colocar assim. Como ele é completamente antissimétrico, se eu trocar o capa com J, é a mesma coisa que eu botar um sinal menos. Coloca JK e aqui tem um sinal menos. Então, só lembrando o seguinte, esse tensor aqui, ele é completamente antissimétrico. Então, IKJ é igual a KJI, que é igual a JK, que é menos KIJ, menos IJK. Esse espaço alto tem esse comportamento oriente. Oi? Nesse espaço alto não tem. Tem. Então a gente está vendo o seguinte. Porque tem do lado de Calvin está em cima e do outro lado está embaixo. Vamos ver aqui, peraí.
Ah, peraí. Na equação. Ah, tá certo, na equação. Simétrica está em cima, na simétrica. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. A gente. Tá certo. A gente teve. Peraí, porque a gente teve não, tudo bem. A gente botou o CJ. Essa uma boa observação, porque daí a gente. Se a gente. A pergunta é se tá bom. Logo, isso aqui define assim. O problema, quando a gente foi fazendo os derivados, a gente derivou em relação a tudo a ficar em cima, dava essas derivadas embaixo, tá certo? Só ver uma coisa aqui, porque isso é importante sim, a gente poder fechar, quer dizer, eu estou botando esse. O que eu posso fazer, né, é o seguinte, claro, como eu tenho, eu abaixo e levanto as coisas, eu tenho uma meta. E o I é solto, então. O I aqui ele também está livre, né? J. Eu acho que ele é o índice que estava com o φ, né? O delta φ. Ele é o índice que estava no delta φ. Então você pode abaixar o φ e levantar isso, tá? Pode, mas aí eu tenho que abaixar para a métrica GJ. Não é simplesmente. Não, porque antes de você fez igual a zero, e você falou que a variação é diferente de zero. Isso, então, o isso. termo que multiplica a variação é zero. Mas antes de fazer isso, Não, você entendi. podia abaixar isso. Poderia, né? Mas eu estou vendo. Não, estou entendendo o que você está falando. Você está falando uma coisa correta. Eu só quero dizer. Porque quando a gente lá elimina. E quando lá a gente escreveu aquela equação, a gente também faz uma proteína. O primeiro termo é DI, delta, φ. Quer dizer, o φ está em cima, lá no primeiro termo, GI, né? GJ. Está tudo em cima e a gente obtém o índice em cima e o índice J embaixo. Perfeito. Aqui, quer dizer, nesse termo, e lá também eu faço aquela variação em relação a delta. Porque para isso ser verdade, o delta φ de lá, o limite de lá. Não, exatamente. O delta φ lá também. Pois é, isso aí deveria. O índice ficou, eu quero discutir só sempre em cima, porque no final de tudo, a gente, quando a gente coloca esse delta J, a gente sempre teve DI, delta φ, quer dizer, está tudo em cima. Aí quando eu faço as derivadas, né, quer dizer, o derivo, quer dizer, quando eu peguei, basicamente foi isso, né, eu peguei o d kappa, usei o J, mantendo aqui, aí fiz DI, aí eu botava aqui φ kappa. Né? Então, quando eu derivei isso aqui em relação a φ kappa, derivei em relação a φ kappa, eu coloquei isso aqui. Tá, o I sim, e aí sempre eu tinha o delta φ em cima. Perfeito. Então, o nosso FI está sempre. E para isso aí ser verdade, né? A parte simétrica, o φ teria que estar aí embaixo. Tá certo. Então, como é tudo igual a zero, você pode abaixar o. Você fez esse aí separado. Mas tinha um delta você φ pode contra subir e I. abaixar o I tranquilamente. O que você está falando é o seguinte: eu tenho, na verdade, tudo isso aqui está multiplicado por delta φ. É isso que você está dizendo, né? E aí você pode abaixar aquele subir. Isso, mas a questão que eu estou pensando aqui é a seguinte: vamos pensar, tá certo, deve ter uma questão, vamos ver assim, tem razão, vamos pensar aqui uma coisa. Esse termo aqui, né, tem como ele completamente. Isso aqui é uma coisa importante também de ser verificada. Eu estou passando por cima, mas é importante. Esses objetos aqui são tensores, mas eles estão atuados por derivadas normais. Então, será que essa derivada aqui não deveria ser covariante? Mas a questão é justamente essa. Quando eu tenho um tensor, quer dizer, vamos dizer assim, o meu ZJ, antes de responder, aí a meta vai aparecer, vai ser o que você está falando. Se eu pegar esse Z, ele se transforma assim, como um tensor covariante. Então, isso aqui é um dφm, dφ', dφm, dφ', Cnn. É a lei de transformação de um tensor de rank 2 covariante. Se eu tirar a derivada disso, essa derivada vai bater aqui. E aí vai produzir esses jacobianos. E aí eu teria, poxa, mas então a derivada usual de um tensor não é um tensor. A derivada, se eu tiver uma métrica não seja identidade, eu estou no espaço métrico onde tem uma métrica não trivial. Então, eu faço a minha invariância são os diffeomorfismos. Então, a derivada usual de um tensor
não produz um novo tensor. Eu teria que ter aqui a derivada covariante. Tá? Mas só que, devido a essa combinação aqui ser completamente antissimétrica, é como acontece, vamos apagar aqui um instantinho, é como acontece com o F de Max. Vamos só lembrar aqui uma coisa. O nosso F de Mi, né? F' Mi, se transforma assim. dx dx Mi, dx lambda. Perdão, fazer o contrário. Vamos começar pelo potencial, só para chamar a atenção disso. Potencial, a linha Mi, né? dx capa, dx linha lambda, a capa. Dx linha Mi, a capa. Tá? Quando eu vou pegar o dmi do ani, ou seja, o dmi do ani, vou dizer dmi ani do a linha Mi. Então, derivada em relação a x', eu derivo em relação a um x lambda, derivo o meu x lambda em relação ao x' Mi. Vou fazer o contrário, tá? Já copiado na frente. Então, eu tenho a derivada do x lambda em relação ao x'. Derivando em relação a x' lambda, eu derivo em relação a x' mi, derivo x lambda e derivo x lambda em relação a x'. Então, só vou mostrar por que eu estou fazendo isso. Então, eu posso escrever dx lambda, dx mi, d lambda. Isso aqui é a transformação da derivada. Agora, o a' mi, ele é dx capa, dx mi, a capa. Então, no final de tudo, né? Vou abrir, essa derivada vai partir em dois lugares, então eu vou ter linha Mi, a linha Mi. Então eu vou ter essa derivada, então eu vou ter dx lambda, dx lambda, dx linha Mi. Aí, esse d lambda vai bater, então eu vou ter a derivada d lambda do x capa, x' mi, vezes a capa. Eu vou ter o segundo termo, que vai ser mais dx lambda, dx' mi, dx capa, dx' mi, e aí eu vou ter o d lambda atuando na capa. Bom, se eu agora, então eu tenho um termo que tem caráter não tensorial, que é esse aqui, né? Eu estou derivando dx lambda, dx mi, isso aqui em relação a x lambda. Então eu fiquei com esse termo novo aqui. Quer dizer, isso aqui não se transforma exatamente como um tensor. Se eu agora pegar o dmi a mi, então eu vou trocar o mi por mi. Então eu vou ter esse cara aqui trocando o mi por mi, e esse d lambda na capa. Então esse termo aqui se mantém. Quando eu trocar o mi por mi, eu vou colocar mi aqui e mi aqui. Isso? Então, isso aqui eu estou derivando em relação a x lambda, né? É isso mesmo, né? O x capa, então isso aqui é derivado em relação a x lambda, então isso aqui deve me dar, peraí, d capa, isso aqui é dx, está correto isso aqui, né? A derivada linha, eu vou derivar em relação a x lambda em relação a x', então se transforma como vetor covariante, derivado embaixo. E esse aqui também como vetor covariante, então está tudo certo. Os jacobianos estão certinhos, né? Então, essa derivada agora vai atuar nisso tudo aqui. Então, eu vou estar derivando x capa em relação a x lambda, eu vou derivar x lambda, derivar em relação a lambda, x capa, x' mi. Tá certo. E no outro termo, né, eu vou derivar, se eu fizer a troca mi, né, eu vou estar derivando aqui em relação a x' mi e aqui em relação a x' mi, e aí eu vou ter aqui, se eu tenho uma combinação, quer dizer, esse termo deveria desaparecer quando eu fizer o mi, né, quer dizer, esse cara se transforma como um tensor, perfeito, mas esse cara aqui não, e a não tensorialidade dele está vindo daqui. Esse derivado desse jacobiano. Quando eu trocar, quando eu fizer a combinação antecedente, eu vou pegar o mi
menos mi, eu vou ter dx lambda, vou botar só que eu vou ter dx lambda, d x' mi, e aí eu vou ter d lambda, dx capa, dx' mi, a capa. Então, essa derivada aqui seria esse termo aqui com o sinal menos, né? Vamos ver se a gente vê alguma simetria aqui em mi. Quer dizer, eu tenho. Talvez seja. Se eu derivar isso, então eu vou ter que botar derivando x lambda em relação a x' mi. Tá? Isso aqui vai me dar uma função. Estou derivando isso aqui, vai me dar uma função de x' mi. E aí eu vou dar derivando. Professor, se eu estou fazendo. Já, pode falar. A linha agora nesse de baixo. É o seguinte. Porque vai ser o mesmo de cima, né? Porque você trocou os indícios de cima. Não, exatamente. Então é o seguinte, porque quando eu estou derivando dx lambda, estou derivando em relação a x lambda, x' ali. Então isso aqui no final do dia está me dando o seguinte, a derivada, olha só, esse termo aqui está me dando o seguinte, a derivada segunda, eu estou derivando em relação a x lambda, mas eu tenho esse dx lambda, então você está me dando a derivada segunda do x capa em relação a x' mi. Vocês concordam comigo? Derivo x lambda em relação e derivo em relação a x lambda. Então essas derivadas aqui, no fundo está me dando d2 x capa dx' mi dx' mi. E aqui é a mesma coisa, vai me dar d2 x capa em relação a x' mi. Então esse termo aqui, quando eu trocar o mi por mi, quando eu pegar agora d mi a linha, a linha, né? Eu estou fazendo d mi do a mi, depois eu vou pegar o d mi do a mi. Quando eu subtrair essas duas coisas, esse termo aqui vai se cancelar. Esse termo aqui, que é isso aqui, vai cancelar com esse termo aqui. Então, no fundo, apesar disso aqui não ser um tensor, a forma antissimétrica é um tensor. Por isso que o F' é um tensor, né? Eu não preciso nem introduzir. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que apesar disso aqui, quando eu pegar d' a linha, menos d' a linha mi, que isso aqui é o meu F' mi, isso aqui vai ser igual a dx capa, dx' mi, dx lambda, dx' mi, f capa lambda. Ou seja, apesar da derivada sozinha perder o caráter tensorial por causa desse jacobiano, a forma antissimetrizada mantém o caráter tensorial. Então, dmi a mi, derivou de mi normal, a mi não é um tensor, mas o f é um tensor. Então, a mesma coisa acontece aqui, que é um tensor de rank 3. Então, se eu pegar esse objeto, só não vou fazer tudo de novo, porque não vai ser necessário, mas eu estou dizendo o seguinte, o z' de j, né, então vai ser d capa, dx' aí, d lambda, dx' j, z capa lambda. Então, essa é a lei de transformação desse tensor que a gente coloca lá desde o início. Quando eu pegar a derivada dele, e for fazer a transformação geral de coordenadas, eu vou gerar um jacobiano dessa derivada. Então, isso aqui é um dx' capa do z' j. Então, vai ficar a derivada em relação a x capa, eu vou derivar em relação a x' L, e vou derivar em relação a xl, derivar xl em relação a x' capa. É isso aqui. É esse termo aqui, né? Então, derivo, vou botar dxl. Essas derivadas aí em campos, né? Onde tem x Desculpa. Correção. Aonde tem x é tudo φ. Agora estou fazendo com derivadas, estou no espaço de espaço de Mingoldson, no espaço de transformação geral de coordenada φ ligado. Paulo, tudo linha aqui, tudo φ. Então vai ficar d φ L, d φ capa, e aqui a derivada em relação a φ. Então isso aqui é o d' ficar. Estou derivando isso aqui, né? Isso aqui é a minha derivada em relação a linha. Desculpa aí ao pessoal que estava já colocando x. Só trocar esse x no denominador. Aonde que está? De novo.
minha K. Obrigado. Então, tudo nos passos. Muito bem. Então, isso aqui é essa derivada. E aí agora eu vou colocar esse jacobiano aqui. Tudo isso aqui vai estar atuando em df-K, eu vou escrever definir aí, isso está aqui. Isso está aqui. Então, eu vou ter esse problema dessa matriz, dessa derivada atuar aqui e atuar aqui. Então, esse cara aqui é um tensor? Sim. Esse não é um tensor. Mas a combinação completamente assimétrica dele, se eu pegar aquilo tudo, esses jacobianos que vão se produzir vão todos se cancelar. O que a gente está dizendo é o seguinte: se eu tiver um objeto que é uma n-forma, um tensor assimétrico de rank n, vamos lá, e 1 e n. Se esse tensor for completamente assimétrico, a derivada dele em relação a um j, né? Se eu pegar agora o field strength dele, se eu fizer todas as permutações, criar vamos dizer, uma n mais uniforme a partir desse cara, ele vai estar completamente assimetrizado, como é aqui. E aí ele se transforma como um objeto tensorial. Então, por isso, nós não precisamos, né, colocar. Na gravitação, por exemplo, quando a gente produz o campo de Maxwell, né, a gente não precisa colocar dmi ali menos dmi ali. Eu posso colocar, mas se eu colocar, se não tiver torção no espaço-tempo, se a gente colocar assim, na relatividade geral, a gente colocar essa definição do F mini. Então, quem é a derivada covariante? É dmi ali menos gama lambda mini a lambda. Aí depois eu vou ter esse termo aqui, menos dmi a mi mais gama lambda mi a lambda. Se o símbolo de Christoffel, né, se a conexão for simétrica, gama lambda mini é igual a gama lambda mi, esse termo se cancela. Então, o acoplamento mínimo continua, quer dizer, o field strength continua sendo o antigo, antes de ter derivada covariante. Ele não se importa com a transformação geral de coordenadas. Agora, claro, se houver torção, a gente sabe que a torção é justamente a parte antissimétrica do Christoffel, que é o T-mini. Provavelmente se define como um meio aqui. A parte antissimétrica da conexão é a torção. E aí a torção sobraria aqui. E aí eu perco invariância de gauge, porque meu F mini seria dmi a mi menos dmi a mi, mais 2 vezes E mini lambda a lambda. Ficaria com isso aqui. Quando eu faço uma transformação de gauge, então esse é o problema sério de quando a gente coloca, acopla Maxwell com a relatividade geral. Se houver torção, essa grandeza aqui, se o Christoffel deixa de ser simétrico, eu não posso mais cancelar isso. E aí eu tenho que colocar a torção, mas ele sobra a lambda. Então, o que eu estou dizendo é isso. Se a conexão for simétrica, a derivada, né, desse objeto aqui se transforma como um tensor. Então, não preciso colocar aqui as derivadas covariantes. Eu estou garantindo que esse cara, esse DKJ, é um tensor. Então, é aquilo que o Gustavo estava falando. Eu tenho esse T, I, ou foi o João Paulo que estava falando, TI KJ, multiplicando delta φi. Então, eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso escrever isso aqui como sendo outra coisa. A coordenada não é uma noção covariante, mas a variação da coordenada, né, ela é covariante. Então, quer dizer, delta φi é a derivada do φi em relação a φ' j, delta φ'. Então, os infinitésimos das coordenadas, no fundo, é o dx, né? Quer dizer, isso aqui é como se fosse um dφ. Né? O dφ é covariante. Então, eu posso colocar essa métrica aqui para corrigir o que você estava falando. G, I, M, vou colocar aqui um dm, kj, uma coisa assim. Né? Então, estou botando isso aqui. Gm, delta φm, né? Eu faço isso, né? E aí, esse índice aqui pode levantar esse índice aqui, então eu posso no final, tá certo. Então, no final de tudo, eu posso colocar esse TI lá em cima. E posso abaixar esse delta φ aqui, isso? Então, a gente tinha lá, né? Então, tudo isso estava sendo feito. Então, esse I aqui, realmente, eu posso colocar para cima, tá? Perfeito. Então, eu vou ter alguma coisa que vai ser o meio do epsilon mini, vamos colocar assim, T
I, capa J. Esse tensor P, ele fica com a forma tensorial parecida com o gama. Fica parecido, exatamente, ele vai se juntar com o gama, isso que a gente quer mostrar. Ele vai ficar aqui, DI, Φ capa, DI, Φj. Isso? Então, na equação de campo, a gente fatora esse DI, Φ capa, esse DI, Φj. E aí eu posso pegar esse cara aqui, eu vou ter essa contribuição, eu vou ter epsilon mini E I capa J DI Φ capa. DI Φ capa, esse DI Φj. Então isso tudo aqui vai estar multiplicando o meu DI Φj. Eu vou jogar isso aqui para dentro da derivada covariante. Então esse termo aqui, que está contraído aqui, né, ele vai justamente juntar com aquele ali, vai se juntar com esse cara aqui. Eu posso botar esse DI Φ capa e ele tem essa. ¿No se parece que iba? Posso botar esse epsilon mini, Pero se que iba en la segunda fase. DI ficar juntar isso aqui, né? Quer dizer, isso aí tem a mesma forma que a torção. Está haciendo Então, calexado. no final de tudo, quer dizer, tem a mesma forma que o Depois Cristóvão. assim, Então, o semana. que esse termo aqui está dando? Ele está dando uma contribuição antissimétrica da conexão do Cristóvão. Então, ele está dando uma Então, a contribuição gente de torção. está en Então, esse comunicación termo porque él enviando un mensaje. esse que é o termo de Andrés Mini, ele vai representar a torção. Então, ele vai estar introduzindo uma torção no espaço. Por isso, vamos chamar a atenção disso, porque você pode encontrar na literatura a referência a modelo de ciclo linear que termo de Andrés Mini. Então, é introduzir esse tensor aqui faz o papel de um potencial para a torção. E aí, o que é a torção? A torção é justamente a parte simétrica da conexão. Quem já fez o cursinho aí, fez o curso de relatividade ou qualquer outro curso de relatividade, vai se lembrar que a derivada covariante, né, a métrica é covariantemente constante. Então, a derivada covariante é definida com a conexão métrica, ou seja, o DI do GN capa é igual a zero. Então, a gente escreve essa equação aqui, DI GN capa menos gama lambda mi G lambda capa menos gama lambda mi gama lambda mi G capa lambda mi capa mi capa mi. Isso, né? Tá certo, né? Eu pego o lambda e é contraído com o primeiro índice, depois o lambda é contraído com a outra. G mi. Então, aí se a gente usa essa equação, que faz 3 permutações dela, né? A gente soma as 3 e ganha o símbolo de Cristóforo. A gente tira o símbolo de Cristóforo daqui, gama lambda mini, né? Tira aquela expressão ao meio, do G, lambda capa, né? DI, G capa mi, mais DI, G capa mi, menos G capa G de mi. E aí, isso é a parte simétrica. Se eu escrevo essa equação aqui, então, a conexão é métrica. Então, essa equação vale sempre, mesmo que tenha torção. Mas, se a conexão perder a sua simetria, né, se eu tiver que gama lambda mini tem parte antissimétrica, né, definir isso aqui como sendo no meio disso aqui, como sendo a chamada torção. Ao derivar a expressão do símbolo de Cristóforo, né, fazendo isso tudo que está aqui, a expressão do símbolo de Cristóforo vai sair naturalmente de um termo extra, que vai ser um G lambda da capa, e aqui a combinação, né, vai sair pela combinação da torção. Vão sair 3 termos, mi, capa, mi, mais... São as contribuições de contorção. Que é o que a gente chama de contorção. Esse termo, que vai ter 3 termos aqui na torção, a gente chama de contorção. Então é isso. Então, o que está acontecendo nesse modelo é exatamente isso. Esse cara aqui, esse potencial, ele vai estar... A soma deles 3, né, eu estou chamando de torção, mas na verdade porque a soma deles 3 vai ser, a gente chama isso aí de torção. A gente vai estar gerando uma parte antissimétrica do símbolo de Cristóforo e a torção. Então, essa aqui. Então, é só derivar, né, a equação de Planck daqui e chamar a atenção para esse fato de que
Apesar desse cara aqui ser um tensor, a derivada ordinária dele não é um tensor, mas essa combinação especial dessas derivadas ordinárias faz dele um tensor, porque as partes não tensoriais vão se cancelar, como se cancelaram no F mini, como a gente mostrou. Cancela para 2 formas, cancela para 3 formas também. Então esse é o famoso termo de Wess-Minor, né, que é típico de 2 dimensões, que tem uma relevância quando se fala da conexão entre modelos sigma não lineares e cordas a nível clássico. Tá? Então a gente acha que com isso aqui deu para dar uma ideia da estrutura de Yang-Mills que tem. Só para finalizar, a última coisa aqui, da estrutura de Yang-Mills que tem dentro, né, dos modelos sigma não lineares. Só para finalizar, é coisa de 5 minutos, né? Quer dizer, agora é como eu vou introduzir termos, né? Professor, Pode falar. nessas teorias gerais, esse termo também do Wess-Minor é a atuação? Você interpreta que desses modelos plurais também você. Só que a diferença é que o Wess-Minor em 4 dimensões ele vai ter 4 contribuições, né? Não vai ser o tempo bilinear no DNIF e DNIF. Você tem o F com 4 anos, com 4 índices, então você vai ter que ter 4 derivadas do φ. Mas você pode associar geometricamente uma coisa. Então, vou botar aqui términos e modelo em si. Vamos botar rápido, isso aqui é fácil. Bom, vamos pensar o seguinte, como introduzir término, né? Então a gente sabe que a gente precisa trazer um objeto que tenha spin meio. Pode ser término de Dirac, término de Majorana, término de Weyl, não importa. Mas eu quero trazer isso para o modelo sigma. Então, qual é a proposta que se tem? Esse campo psi, quer dizer, o férmio, ele é um férmio no espaço-tempo. Não é um férmio no sentido da geometria do modelo sigma. Dentro do modelo sigma, ele vai se transformar como um vetor. Então, a ideia é que nós associemos términos, né? Ele mantém o caráter fermiônico do espaço-tempo, né? Que é tudo x-mi, eu estou no espaço-tempo que pode não ser um espaço-tempo de 4-dimensional, um espaço-tempo arbitrário. Né? Então, nesse espaço-tempo arbitrário, um espaço-tempo do tipo Minkowski, né? Sion, B, né? Alguma coisa assim, eu tenho férmio, defino os férmios a partir da álgebra de Clifford desse espaço de Minkowski, numa dimensão temporal e de dimensões espaciais, por exemplo. Mas qual é a característica, qual é o número quântico, digamos assim, do férmio dentro dos modelos sigma não lineares? Então, o nosso férmio, ele tem, do ponto de vista do modelo sigma não linear, um caráter vetorial, ou seja, a transformação dele vai ser algo desse tipo, df' aí, df j, psi, j inicial. Então, ele é férmio, então ele não sente as transformações de geomorfismo. Ele só sente, quer dizer, o inicial só muda se eu fizer uma transformação tipo Lorentz, né? Aí ele vai mudar, roda o inicial, mas o inicial foi completamente neutro do ponto de vista das transformações gerais de coordenadas. Lembrar que os férmios, no espaço curvo, quando a gente fala do espaço curvo, transformações gerais de coordenadas, o grupo GE, NE, ele não admite espinores. Quando a gente vai introduzir férmios na relatividade geral, eu venho do espaço tangente, como nós vamos fazer aqui depois do curso, vamos introduzir a Filbine, e aí a gente joga o férmio para o espaço tangente, que é um espaço plano. O espaço curvo não admite férmio. Mas quando eu estou dizendo aqui o férmio, o espaço alvo do modelo sigma é um espaço curvo. Mas esse férmio não é férmio do ponto de vista do espaço curvo, do espaço alvo curvo. Ele é férmio do ponto de vista do espaço-tempo. Nós estamos no espaço-tempo, né? E o modelo sigma não linear, o que ele faz é, a cada coordenada do espaço-tempo, ele associa um campo φ de xv. Né? E o férmio vai acompanhar caráter, né? A coordenada, né? Os índices de coordenada do espaço-tempo, mas mantendo o seu caráter de férmio do ponto de vista do espaço-tempo, não do espaço-alvo. Do ponto de vista do espaço-alvo, o férmio é um vetor. Do ponto de vista do espaço-tempo, o férmio é um espinor. Muito bem. Então, a minha equação de Dirac, é I, psi barrado, gama mi, dmi, psi. E aí a gente está com esse problema. Se eu for colocar um índice I aqui, vou colocar assim, I, vamos dizer assim, psi barrado. Então, eu poderia pensar assim, GIJ, psi,
esquecer o I, né? Si, I, barrado, gama mi, de mi, si, J. Mas aí a gente vai se esbarrar naquele problema de novo. Se esse cara aqui é um vetor do espaço alvo, essa derivada covariante, ela vai bater no jacobiano. Quando eu quiser ver se isso aqui é invariante sobre diffeomorfismos do modelo sigma, quando eu for aqui, quando eu fizer, vou fazer uma transformação geral de coordenadas do modelo sigma. Então, eu sei como é que a meta se transforma, né? Vamos ver, dxn, dfn, dφ', dfn, dφ' j. Essa é a meta. Aí o psi' aí, vamos ver, esse aqui é o barrado, então tem o dagger, né, e o gama zero, mas vamos dizer que a gente deixa as nossas coordenadas são reais, então esse barrado não vai atuar nos reais. Então vamos ver aqui alguma coisa como dφ' aí, dφ', dφ kappa, aí está de novo a meta, GN. Então fiz a transformação da meta, transformação geral de coordenadas da meta. Vou transformar agora o ver, que é um vetor. Então vai ficar dφ' aí, dφ kappa, psi kappa barrado. Aí vou ter o gama mi, dmi. Agora o psi' j. Quem é o psi' j vai ser dφ' j, dφ' não, dφl, psi. Aí tudo bem. Esse jacobiano aqui, esse aqui mata esse. Então vai ficar um delta de mk. Porém, essa derivada aqui vai atuar aqui e aqui. Então, vai produzir um termo novo, que não vai permitir que esse φ' j se cancele com esse. Então, de novo, é a mesma história. O psi é um vetor do espaço alvo, mas a derivada em relação a psi não é, por causa desse jacobiano aqui. Então, agora, como é que ela vai se... O que eu quero? Eu quero que a derivada de psi, eu gostaria que a derivada de psi se transformasse exatamente como psi. Então, para isso, eu preciso de quê? Da derivada covariante. Mas nós já temos uma derivada covariante, que está lá embaixo, que atua sobre os vetores. Então, eu vou dizer o seguinte, no lugar do dmi, psi j, eu vou introduzir a derivada covariante. dmi, psi j, que eu sei quem é. É d onde mi, psi j, mais aquele ami nosso, né? Vamos dizer assim, nosso ami, JL, psi L. Quem é o nosso ami? Nós conhecemos, é o gama kappa, gama J, não, kappa L, dmi, kappa. É a nossa conexão do modelo sigma. A própria equação de movimento do modelo sigma já me deu quem é a derivada covariante. E o psi se transforma exatamente da mesma maneira que o dmi-φ. Ambos estão no espaço tangente, né? O psi-j e o dmi-φ-j, eles se transformam como vetores do espaço tangente, né? Do espaço tangente ao espaço alvo. Então, para eu covariantizar a equação de Dirac, muito simples, eu introduzo a derivada covariante que vai atuar aqui. Então, o que a gente, por exemplo, vamos dizer assim, a ação que acopla o modelo sigma a Hermes, né? A gente pode escrever dessa forma. A ação, vamos dizer assim, vamos dizer, Dirac sigma vai ser, a gente pode escrever assim, né? Aqui eu posso, meu espaço-tempo tem D dimensões, não importa, a dimensão vai ser I, vou colocar G e J de φ. Aí vamos ter aqui psi, I, I, gama mi, dmi, psi. Porque agora eu sei que, como a gente tem aquela conexão, quer dizer, dmi, psi, j, ele se transforma em linha, ele vai ser exatamente d, linha j, d, kappa, dmi. Aí, surge algo como uma interação com esse campo escalar entre os fins, né? Isso, quer dizer, então o que você tem aqui
você tem o férmio, o campo de gauge está aqui, que é o campo de gauge composto, e com a métrica aqui. Então você tem essa, então, quer dizer, quando você acopla o modelo, e aí, claro, pessoal, que isso aqui é imediato, quer dizer, digo imediato, não estou dizendo que é imediato, de olhar e bater o olho, não, mas você já sabe como o campo se transforma. Então, quer dizer, o que a gente sabe é que o DMI psi se transforma exatamente como o psi. O jacobiano está limpo aqui. Ó. Por quê? Porque esse cara está no espaço tangente. E essa derivada covariante, ela justamente faz esse objeto aqui se transformar como um tensor do espaço tangente. Igual aqui. DMI ficar, DMI J, né? Quer dizer, isso aqui está no espaço tangente. Φ não é um tensor, não é um vetor, não tem caráter tensorial, mas a derivada dele tem. E aí a derivada covariante atua aqui. Nós já sabemos, inclusive, como o AMI se transforma, aquela transformação. R, AMI, R-1, mais R, DMI, R-1. Então, esse campo é o verdadeiro campo de gauge. Então, essa transformação aqui fica imediata. Eu posso até, se quiser, a gente pode fazer isso. D', Mi, Psi. Linha J vai ser igual a D linha J, D de capa, aí aqui vamos ter D mi, psi capa. Aí eu abro essa aqui, quem é esse cara aqui? Isso aqui é D mi, psi capa, mais AMI, capa L, psi L. Abro isso aqui, quem é isso aqui? Isso aqui é D mi, psi linha J, então vai ficar D linha J, D, L, CL, mais a linha Mi, J, L, CL. Igual a isso. Igual a isso tudo que está aqui. Isso aqui, isso aqui. Aí, se eu juntar esses dois lados, a gente mostra imediatamente, quer dizer, só fazer rapidinho, essa derivada aqui vai atuar aqui. Aí eu depois inverto, eu vou querer vou botar um psi, vou fatorar um psi por tudo, a gente vai obter essa transformação. A linha Mi JL é D filinha J D e capa, né? D N D filinha L. A, Mi, capa, N, mais aquela mesma coisa. D, filinha J, D, capa, D, Mi, D, N, D, capa, D, filinha N. Então fica aquela transformação, fica R, A, R-1, R, D, Mi, R-1. Então, essa derivada covariante, ela já está assegurada desde lá. Jogo no ferro essa derivada, ele se transforma naturalmente. Porque essa derivada é que vai covariantizar o objeto. Então, a equação de Dirac fica assim. E como vocês aí observaram, então tem acoplamento com a métrica e o acoplamento aqui dentro. Essa derivada covariante, né? Acabei de escrever aqui. Né? Essa derivada covariante vai colocar isso aqui. Ok? DMI, CJ. Então, é o DMI CJ mais o gama J capa L, está aqui o DMI capa, que é o que faz o papel do campo de gauge. Isso aqui é o AJL atuando no CL. Então, nós temos o ferro acoplado com esse campo de gauge, né, que no fundo é composto, e ainda tem a métrica lá na frente. Então, a gente consegue colocar ferros dentro do modelo Sigma. Então, a ideia é essa. Ferros no modelo Sigma, eles se transformam como vetores do espaço-alvo, mas espinores do espaço-alvo. Certo? É como se fosse um índice de Flavor, né? Como a gente faz com o método Lepton, o índice de SO2, né? E o índice do espaço-alvo, que é certo? Então, com isso a gente coloca. Agora, nas teorias de campo de gás, né? A gente vai ter, quando a gente for para a parte mais fenomenológica, de teorias efetivas, a gente vai ter o modelo de Sigma escrito em termos de escalares, por exemplo, são os mesos, mas eu tenho octetos de mesos escalares, ou pseudo-escalares, o meso pi, capa, né? Mas eu tenho também os octetos de baryons. Então, os baryons vão ser os términos, e eu vou ter que acoplar dessa forma
e os mesons vão ser os próprios campos do modelo 5. A gente vai ver isso. Então, por isso eu estou colocando o Fermi de uma vez. Tá? Então, só para entender que é simples a transição. Tá? E a teoria já tinha estudos. Aquela derivada covariante foi construída naturalmente das equações de campo. Então, ela já sai como derivada covariante. A hora que eu coloco o Fermi como um vetor do espaço tangente, eu já tenho uma derivada pronta para atuar nele, que é essa aqui. Mas quem, digamos, quiser fazer desde o início, pode fazer. Qual é a transformação, né? Porque se eu quiser definir essa derivada covariante, dizendo que isso aqui é uma mi JL, né? Eu posso definir como é que esse cara se transforma. Aí eu imponho que essa derivada se transforma exatamente como um campo, boto tudo linha, tudo sem linha, comparo, vai sair exatamente a lei de transformação daquele lá. Então o campo de gauge eu ganho para todo mundo. Então é dessa forma que a gente coloca. Bom, então eu acho que agora aqui a gente pode de novo separar os cursos, né? Teorias efetivas vão agora para um lado mais fenomenológico, modelo sigma mais diretamente aplicado a essa física de baixa energia hadrônica, e a gente vai continuar com o curso de modelo sigma agora tentando fazer o gauge das isometrias globais. A isometria nós mostramos na aula passada, ela é uma simetria global, e aí a gente agora vai fazer o gauge para poder introduzir agora campos de Yang-Mills via vetor de equilíbrio. Né? Então, aí a gente vai ter o Yang-Mills do modelo sigma e o Yang-Mills que vem de fora através do gauge das isometrias. Tá bom? E depois a gente vai para a gravitação. Bom, então por hoje é só. Essa semana a gente fez aula sexta, né? Hoje é sexta, então provavelmente na outra semana eu vou precisar fazer, mas aí agora tem o concurso, você começa dia 2. Domingo dia 2, então dia 1º é sábado, né? Então talvez dê para fazer aula também. Mas de qualquer maneira eu passo no e-mail para vocês, tá bom? Mas vai, beleza.